Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Mesmo sentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, estaremos fazendo a leitura. Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 31. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 32, versículo 22 ao 31. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele o homem até o romper do dia, e vendo isso que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a coxa, a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse isso: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e maquejava de uma da coxa. Meu Deus, aqui está a tua palavra. Usa-nos, Senhor, conforme a sua vontade, o teu querido Deus, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos revela que a vontade de Deus é usar as pessoas para a sua glória. Essa é a vontade de Deus. De Gênesis a Apocalipse você vê Deus transformando, Deus curando, Deus visitando, o Senhor trabalhando na vida de pessoas para poder usá-lo para a glória dele. Porém, vemos ainda a palavra que o Senhor, que ministra o nosso coração, e antes de nos usar, Ele quer manifestar sobre nós o peso da sua glória. Mas para isso, precisamos ser ensinados. Muitas vezes, querido, não temos, às vezes, um bom resultado em nossa vida profissional, porque não quisemos lá atrás ser ensinado pelo professor, por alguém que estava nos discipulando, ensinando. E encontramos dificuldade agora na nossa caminhada, Eu mesmo, se eu quiser fazer um concurso, talvez eu passe uma dificuldade, porque na época que eu pude estudar, eu não estudei até onde eu tinha que estudar, e eu tive dificuldade, e às vezes eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu não quis aprender. Mas glória a Deus, que na caminhada na minha vida carnal, ela deu um fim, porque agora eu ando no Espírito Santo de Deus. Hoje eu aprendo com Deus. Hoje eu aprendo o que é viver a vontade de Deus. Então, hoje eu sou ensinado pelo Espírito Santo para poder ensinar as pessoas como proceder diante do poder de Deus. E Jacó estava assim. Jacó estava sendo ensinado por Deus. Deus já vinha falado com Jacó há algum tempo atrás. Deus já vinha trabalhando na vida de Jacó. Deus já havia manifestado na vida de Jacó algum poder sobre a vida dele, mostrar a ele que Deus estava com ele. Mas Jacó não quis ser ensinado por Deus. Muitas das vezes, querido, para sermos ensinados, temos que abrir o nosso coração, temos que largar a mão de muitas coisas que estamos fazendo no nosso dia a dia, temos que descer do nosso eu e mostrar que sem Deus não somos nada. Então nós precisamos ser ensinados, precisamos ser moldados pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Quando Deus começa a transformar a sua vida e a minha vida, as pessoas percebem isso, as pessoas querem ver isso, as pessoas do mundo querem ver isso em você. É a sua vida, na sua casa, na sua família. As pessoas do mundo querem entrar na sua casa e encontrar uma família diferente da deles. Talvez a família deles, uma família assolada pelo inimigo, mas pessoas que não se dão, as pessoas que se agridem entre um e outro, mas quando ele entra na sua família, eles começam a querer: puxa, era tudo que eu queria na minha vida, na minha família.
Então as pessoas lá fora, eles querem se espelhar em nós, eles querem ver em nós Cristo trabalhando, Cristo atuando, mas é necessário sermos ensinados, sermos moldados pelo Espírito Santo, para assim Ele venha nos usar como instrumento na mão de Deus. Quantos querem ser instrumento na mão de Deus? Digo amém. Amém. E nesta passagem de Gênesis, nós vemos que Jacó estava disposto a receber o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Ele estava disposto, em sua vida ele queria uma mudança, na sua casa ele queria uma mudança, na sua atitude ele queria uma mudança, e por isso ele passa por Peniel, e neste lugar Jacó entra de uma maneira e sai de uma outra forma. Querido, o que adianta estarmos na igreja da mesma forma que estávamos no passado? Mudou apenas 10%. Mudou apenas alguma área na nossa vida, mas existe área na vida de pessoas que precisa ser visitado pelo Espírito Santo. Área, às vezes, da arrogância. Área, às vezes, do temperamento. Antes você era uma pessoa agressiva, uma pessoa explosiva, mas hoje você foi visitado pelo Espírito Santo. E essa área precisa ser trabalhada. Jacó precisava ser trabalhado. Jacó precisava ser visitado, e ele estava em Peniel para isso. Ele entrou em Peniel de uma maneira, ele entrou de uma maneira totalmente torto, totalmente destruído, totalmente sem ação, mas ele sai de uma outra forma. Peniel significa face de Deus. Às vezes é necessário, querido, montar um Peniel dentro da nossa casa, montar um Peniel na nossa vida espiritual e começarmos a estar face a face com Deus. E dizer para Deus quem nós somos, as atitudes que nós estamos tomando, o caminho que nós estamos caminhando, e começar a mostrar para Deus: Deus, eu preciso ter um encontro contigo. Jacó fica face a face com Deus, e quando uma pessoa fica a sós com Deus, coisa extraordinária acontece na vida dele. Diga para o teu irmão: Deus vai mudar a história da sua vida hoje. Quer ver só? Vem cá, Zé. Desde o dia que eu fui pregar no congresso em Peniel, segura aqui, Deus tem falado no meu coração, para ir para os adolescentes, e desde aquele dia, Deus está falando no meu coração a respeito da sua igreja. Querido, existem muitas pessoas que estão trabalhando de uma forma diferente, de uma forma que não tem agradado a Deus, de uma forma que tem feito com que Deus se entristeça. Existem três maneiras de pessoas dentro da igreja. A primeira maneira é essa: o copo com água é a palavra de Deus, e você é esse sorrisal. Então existem pessoas que estão assim, ó, do lado da palavra, mas não tem efeito. Viver do lado da palavra são pessoas que qualquer coisinha se aborrece. Já viu aquela pessoa? Qualquer coisinha tira ele da graça. Se o pastor fala uma coisa, fica bicudo. Se o irmão não dá a paz do Senhor, fica estressado. Se a pessoa pergunta alguma coisa, pronto, é o suficiente para perguntar: você tem alguma coisa a ver com a minha vida? Pessoas que a qualquer momento se aborrecem, se estressam, saem da graça com uma facilidade tremenda. São pessoas que não estão ligadas com a palavra. São pessoas que estão junto da palavra, mas não vivem a palavra. Qualquer coisa é motivo de entrar em depressão, entrar em angústia, entrar em isolamento, e ficam totalmente isolados, procurando uma igreja, procurando um lugar que seja feita a sua vontade, não a vontade de Deus. E existem muitas pessoas assim dentro do reino de Deus, pessoas que estão do lado da palavra, andam com a palavra, mas a palavra não penetrou no seu coração, porque existe uma barreira. A barreira da incredulidade é uma pessoa incrédula, ele não consegue ver e viver o sobrenatural de Deus, o amanhã de Deus. Às vezes falta a comida, pronto, é um motivo de brigar com o marido, é um motivo de murmurar dentro de casa, mas não tem capacidade de chegar a Deus. Tu sabe que eu sou fiel, tu sabe que eu sou uma pessoa compromissada com a sua palavra, e eu creio que amanhã a minha despensa vai estar cheia. E a pessoa vê o milagre acontecer.
acontecer. E esta pessoa que Deus quer visualizar, é essa atitude que Deus quer ver na sua vida, porque Deus jamais vai mostrar para você aquilo que Ele vai te dar amanhã. Ele começa a mostrar para você que você tem que caminhar, você tem que buscar, para que você possa ver o sobrenatural acontecer amanhã na sua vida. Mas uma pessoa que vive do lado da palavra é uma pessoa que não conhece o poder de Deus. Qualquer motivo sai da igreja, né? Qualquer motivo busca outras coisas, ficam aí desesperados, né? Pastor não me dá atenção, pastor não conhece os meus problemas. Uma enfermidade é o suficiente para ficar em casa, não buscar mais a graça de Deus, porque está somente do lado da palavra. Carrega a Bíblia, fala de Jesus, mas está do lado da palavra. O outro cristão é aquele que é o sorrisal, tem a palavra, está na palavra, mas não sente o agir da palavra. Adiantou alguma coisa esse sorrisal ali dentro? Não tem efeito. Por quê? Porque ele está com a palavra, ele vê a palavra, ele prega a palavra, ele fala da palavra, ele anuncia a palavra, mas a palavra não tem efeito na sua vida, porque existe algo que precisa ser tirado, algo ainda do passado, algo ainda que está carregando, e aquilo, qualquer coisa que toca naquela ferida sangra. Jacó era assim. O próprio Deus diz: ó, eu sou Deus de Abraão, de Isaac teu pai, mas não diz que é Deus de Jacó. Porque precisava Jacó ser tratado. Jacó estava com a palavra, mas não pegou a palavra dentro do seu coração. Ele precisava ser tratado com Deus. Ele precisava passar pelo Peniel de Deus, para poder viver a palavra e ver a ação da palavra. Diga comigo assim: eu quero ver a ação da palavra. Se você pegar um espírita, você vai ver que na cabeceira da cama dele tem a Bíblia aberta. Ele tem a palavra, ele conhece a palavra, mas não tem a ação da palavra. Diga para o teu irmão: Deus quer ver a ação da palavra na sua vida. Sabe qual é a ação da palavra? É você tocar naquilo que parece que não tem cura. É você tocar naquilo que não tem jeito e começar a profetizar: eu quero ver a ação da palavra em nome de Jesus. Seja curado no nome de Jesus, e você vê o sobrenatural acontecer. É você não ter o dinheiro para comprar um negócio e você não entrar em desespero nem na mão de agiota, mas confiar na palavra. Amanhã, no nome do Senhor dos Exércitos, eu creio que eu vou estar com esse dinheiro para pagar a minha conta em nome de Jesus. Mas a pessoa que está apenas vivendo a palavra, mas não está emprenhado na palavra, não tem ação, não tem efeito. Agora, aleluia, é necessário deixar Deus fazer isso aqui, ó. Você e a palavra. Sabe o que atrapalha o agir da palavra de Deus na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja, que tem sido problemas? Às vezes tem pastor que consegue, que às vezes para de caminhar para dar atenção a pessoas que já estão 10, 15 anos dentro da igreja com problemas, que causa problema. Qualquer coisa, meu Deus, é motivo de reclamar, é motivo de murmurar. Pessoas que não sabem solucionar problemas, mas cada vez mais traz problemas. Pessoas que estão dentro da igreja e ainda não conseguiu viver o sobrenatural da palavra. São problemas. Não consegue viver isso. Sabe por quê? Porque existe uma casca. A casca do mundo, a casca da insegurança, a casca da incredulidade está impedindo com que a palavra atua na sua vida. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus está querendo fazer isso aqui com a gente, com você que está aqui e com você que está ouvindo essa palavra. Descascar você, ó. Era o que ele estava fazendo com Jacó em Peniel, descascando. Pegou a casca, jogou fora, e quando tira a casca, você se transforma numa pessoa branca, transparente, pronto para sentir o agir da palavra. Você e a palavra sendo atuante na sua vida, a palavra atuando, agindo na sua vida, funcionando na sua vida, operando na sua vida, é a palavra de Deus.
Quantos querem nesta noite sentir o mover da palavra de Deus, o agir da palavra de Deus na sua vida? Levanta a sua mão e diga: eu quero nesta noite sentir o agir de Deus na minha vida. E você vai perder como esse sorrisal, porque a palavra está atuante na sua vida. Se coloque de pé nesse momento. Obrigado. Escuta o seu louvor. Entre em Peniel como Jacó. Peça a Deus para mudar a história da sua vida. Quero rever meus conceitos dessa noite. Você que está ouvindo essa mensagem também, deixa o Espírito Deus tratar dentro da sua vida, na sua casa. Talvez você seja uma pessoa arrogante com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido. Deixa o Espírito Deus tratar com você. Deixa o Espírito Deus mudar a sua casa, o seu temperamento, o seu linguajar. Quando você fica reclamando da vida, então deixa o Espírito Deus entrar na sua vida, na sua casa, nos teus filhos. Em vez de reclamar dos seus filhos, ministra nele, honra ele, toque nele e diga para ele: filho, você é uma bênção, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Podeis cantar. Em Peniel, Jacó teve 3 experiências com Deus. Em Peniel, Jacó, ele foi tratado por Deus. E 3 coisas acontecem quando Jacó, ele se dispõe a ter um mover de Deus em sua vida. 3 coisas. A primeira coisa que Jacó teve, e a primeira coisa que eu vejo para a nossa vida mudar, precisamos ser tocados por Deus. No versículo 25 diz o seguinte: quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a junta da coxa. Esse deslocou a junta da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Jacó entra em Peniel sendo um homem que não agradava a Deus com as suas atitudes. Querido, tem atitude que pessoas têm agindo, às vezes dentro da igreja, que está desagradando a Deus. Atitude que não tem sido uma atitude de uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo. Uma pessoa movida pelo Espírito Santo, ele tem condições de raciocinar, porque hoje a palavra de Deus diz que hoje eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo me faz raciocinar e pensar e ver aquilo que talvez possa estar vindo na minha vida. Alguém pode estar me oferecendo alguma coisa com facilidade e eu saber que aquilo ali não é de Deus, talvez seja algo roubado que está chegando na minha mão com facilidade. Coisas que entram às vezes na nossa vida e achamos que somos bênção. Oh, glória, é bênção. E muitas vezes está entrando na sua casa, na sua vida, como uma maldição. E dentro da sua casa, aquilo aloja na sua casa, e ele próprio, Satanás, prepara um altar que faz com que toda a sua casa seja uma casa atormentada por ele, ainda que você esteja na igreja. Por quê? Porque você tomou posse de algo que Deus não se agradou. Deus está sempre pronto para nos abençoar, mas é necessário esperarmos a vontade de Deus. Jacó, ele precisou ser ferido por Deus.
coisas na vida de pessoas, às vezes uma enfermidade, que a pessoa começa a orar, ah, Deus me cura, mas esquece de perguntar a Deus, Senhor, por que eu fui ferido? Por que eu fui tocado dessa maneira? E muitas vezes, se perguntarmos, Deus vai falar, porque eu quero ter uma experiência contigo, porque eu quero que você amadureça, porque eu quero que você cresça, porque eu não quero te perder. Jacó foi tocado por Deus porque a atitude de Jacó não agradava a Deus. Foi necessário Deus tocar nele, porém Jacó estava disposto a mudar seu estilo de vida. Com isso o Senhor viu a necessidade de tocá-lo. Quem sabe nesta noite Deus vai tocar no seu sentimento, no teu coração, nas suas emoções, na sua incredulidade, arrancar de vez e colocar, sabe o que? Um agir sobrenatural de Deus, aquele agir que as pessoas olham para você e vejam que você está na luta e perguntam, poxa, você não reclama não? Reclamar se eu sei que o meu Redentor vive, reclamar se eu sei que a minha bênção está pronta para chegar, reclamar se eu sei o Deus que eu sirvo. Eu estou pronto para receber as bênçãos, como também estou pronto para receber as lutas. E tem gente que quer viver somente na nuvem da glória de Deus. E com essa atitude, a luta que vem é motivo de desespero, motivo de cair, motivo de ficar desanimado. Se você já parou para pensar se Deus não está tratando com você? Às vezes nós estamos sendo tratados por Deus e achamos que é um homem que está nos judiando de nós. É um homem que está querendo tomar a frente de Deus. E muitas das vezes que nós estamos sendo tratados por Deus, não queremos saber disso, porque estamos um grau acima e achamos que somos espirituais demais, que é impossível que Deus venha tratar conosco. Deus tratou com Davi, Deus tratou com Moisés, Deus tratou com Abraão, Deus tratou com todos os homens. Paulo foi tratado por Deus. Paulo passou açoite, chicotada. Ele estava sendo tratado por Deus. Paulo estava sendo preparado por Deus para ser um grande apóstolo Paulo, um homem cheio do poder de Deus, mas foi tratado. E muitas das vezes nós somos tratados, não queremos saber disso. Achamos que é um homem que está querendo tratar com a gente e não queremos aprumar a nossa vida espiritual. Eu conheço obreiros que estão se dando mal por causa disso. Deus está tratando, Deus está trabalhando, Deus está falando e faz bico, birra, porque não está vendo que Deus está tratando. E Jacó estava assim. Assim somos nós, querido. Necessitamos do manifestar de Deus em nossas vidas, em muitas áreas da nossa vida, e ser tocado pelo Espírito Santo. Às vezes Deus permite certas coisas para a gente refletir. Tem certas enfermidades que vêm pela permissão de Deus, como veio na vida de Jó. Não que Jó estava em pecado, mas para que a família dele, para que os amigos dele pudessem refletir o Deus que Jó servia. Às vezes são certas coisas que vêm na nossa vida para começarmos a refletir, Senhor, qual é a área da minha vida que eu preciso de conserto? E você sabe qual é, eu sei qual é. Eu sei qual é a área, mas muitas vezes é muito mais fácil dizer que o problema é dela do que dizer que o problema é meu. Jacó precisou ser tocado por Deus. Tem pessoas que estão sendo tocadas por Deus, querido, mas acha que é o homem que está tocando. Diga para o teu irmão, quem sabe é Deus que está tocando em você e você não está vendo isso. Deus tem planos na nossa vida. Lembra no começo que eu falei? Deus não quer perder ninguém, mas Deus trabalha na vida de cada um. Eu fui trabalhado na vida de Deus, continuo sendo trabalhado na vida de Deus. Já fui jogado dentro da cadeia. Talvez lá na cadeia eu podia dizer assim: Deus, que pecado que eu fiz, Deus, por que eu estou aqui? Mas Deus estava tratando comigo, e Deus estava tratando com aqueles que queriam ver a glória de Deus. Um homem que estava na cadeia, em vez de murmurar, estava glorificando o nome do Senhor. Vidas se convertendo. O milagre de Deus sendo atuado naquele lugar. O milagre de Deus sendo manifesto naquele lugar de um poder sobrenatural, em que as pessoas que estavam ali não entendiam o poder de Deus. Mas eu sabia que Deus estava trabalhando na minha vida. Eu sabia que Deus estava fazendo com que eu viesse amadurecer, porque grandes coisas Deus teria com a minha vida lá na frente. A minha posição foi esperar com paciência no Senhor, e Ele verdadeiramente atuou na minha vida de uma maneira sobrenatural. Através dessa luta, através dessa experiência, nasceu a Letícia, minha filha, coisa que foi um milagre de Deus. Segunda coisa que eu vejo quando Jacó entra em Peniel,
somos confrontados com Deus. Uma das maiores coisas experiência que eu já tive na minha vida, e vira e mexe eu faço isso, eu me olho no espelho e pergunto: quem você é? Eu olho para mim mesmo: quem você é? E eu respondo para mim: eu sou filho do Deus verdadeiro, Deus Altíssimo. Você já olhou no espelho e perguntou quem você é? Jacó, no versículo 27, Deus pergunta a ele, perguntou o Senhor, o homem, né? Qual é o teu nome? E Jacó responde: Jacó. Com essa resposta, é como se ele estivesse dizendo: o meu nome é suplantador, usurpador, trapaceiro. Às vezes é necessário, querido, falarmos mesmo qual é a nossa atitude. Já viu aquela pessoa que tem uma língua do tamanho de, talvez até de um bonde, acho que não é pequeno, ou de um trem, ou sei lá do que não consegue guardar na sua boca, mas é incapaz de chegar no espelho e dizer assim: mas tu é uma língua aguda, hein? Mas não fala isso. E a vida dessa pessoa vive enrolada, porque fala mal de pastor, fala mal de obreiro, fala mal de igreja. Está na igreja A, fala mal. Está na igreja B, fala mal. Está na igreja C, fala mal. O pastor, muda de carro, está roubando, é ladrão. Pessoas que não olham o poder de Deus, pessoas que não veem o sobrenatural de Deus. Tudo é motivo para dar com a língua nos dentes, para reclamar, para falar mal, mas esquece de olhar no espelho e dizer: mas tu é uma fofoqueira, hein? Ou um fofoqueiro. Jacó, ele diz para Deus: eu sou Jacó, e tu sabe quem eu sou. Então o confronto com Deus em Peniel é lugar de abrirmos o coração e dizer quem nós somos. Não adianta, querido, você se achar um religioso, carregar a Bíblia, entender de Gênesis, Apocalipse, se Deus quer trabalhar na sua vida. Não adianta. Eu conheço pessoas que falam da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tremendo, fala muito, olha, coisas assim que Deus usa de uma maneira, mas em casa bate da mulher, em casa ele faz coisas erradas, na rua ele faz coisas erradas, deve às pessoas, não paga, a vida toda enrolada. O que adianta conhecer tudo se na hora do confronto com Deus se esconde? Não adianta. E vai chegar uma hora em que Deus vai nos confrontar face a face. Deus vai perguntar para você e para mim quem você é, o que você tem feito com a minha palavra, o que você fez com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Vai chegar essa hora. Então, querido, antes que chegue essa hora, olhe no espelho e confronte contigo. Começa a visualizar a área que precisa ser tratado. A igreja na face da terra, nós temos visto muitas pessoas doentes, pessoas, qualquer coisinha que eles creem que a gente não me toque, sabe? Qualquer coisinha chora, qualquer coisinha murmura, qualquer coisinha é motivo de não vir para a igreja. Não vão mais para a igreja. O problema é seu, você vai perder a bênção. Com essa atitude, você vai deixar de ver a glória de Deus, e aquele que falou mal de você, aquele que te tratou mal, está lá buscando conserto. E você? Fica em casa, vendo novela, fica em casa vendo Faustão. Tem pessoas que hoje podiam estar aqui, mas não estão por causa da está chovendo, mas está diante da televisão vendo Faustão. Um homem que só fala palavrão, um homem que só fala porcaria, que só ensina besteira. Eu estava vendo uma propaganda hoje, pastor Pelo Paulo, de sandália havaiana. Uma jovem, não sei se você ouviu, uma jovem falando com a avó. E a avó do restaurante, a avó fala assim: mas isso é chinelo de você, sandália de você vir para o restaurante? Fala: mamãe, isso aqui até os artistas usam. Aí entra um artista, a avó, cabelo branco, propaganda de chinelo. A avó chega para ela e fala assim: olha ali, ó, que homem bonito. Eu falo: ah, mas avó, aquilo ali é um artista, né? Não, aquele ali que é homem para você. Aí ela falou assim: aquilo ali é um artista, ele não vai querer casar comigo. Mas quem? Aí a avó fala assim: quem é que está querendo dizer para você que vai casar? Eu estou falando para você que é para você transar. Olha só, propaganda de chinelo, querido, ensinando para os nossos filhos, ensinando para nossas filhas, que hoje o costume desse mundo é fazer as coisas conforme contrário à vontade de Deus. Aí quando se fala assim, as pessoas: Deus, credo, pastor. É verdade, querido. Existem coisas que estão entrando na nossa casa,
Mas Bíblia, pergunta se lê. Pergunta se as pessoas que dão trabalho na igreja, se lê Bíblia. Pergunta se essas pessoas que dão trabalho, os pastores, se vai a uma consagração. Pergunta se essas pessoas que dão trabalho para os pastores, se vai a uma escola bíblica. Pergunta se as pessoas que dão trabalho, que ficam de igreja, eu vou atrás de profecia. Tem o guru pastor Marco, vou lá no guru pastor Marco. Aí o pastor Marco, né, tá ali, e começa a falar somente aquilo que agrada aquela pessoa. A pessoa gosta. Mas quando é confrontado com a palavra de Deus, Deus não falou comigo. Lógico que Deus não falou. Deus marretou, não falou. Jacó foi marretado. Jacó foi triturado por Deus. Querido, é muito bom de escutar a palavra. Olha, Gisele, Deus está me mostrando um varão de olhos azuis, cheio de dinheiro. Eu vejo até a Mercedes que está parado na tua porta. É teu, menina. Ela vai pular, vai dar cambalhota, vai cair por cima das cadeiras, cheio da unção, cheio do poder de Deus. Mas quando se fala a verdade, eu não volto mais nessa igreja. Eu não congrego mais nessa igreja, porque foi confrontado. Jacó estava em Peniel. Jacó sabia que aquilo ali era o momento certo dele mudar a história da vida dele. Sabe qual foi o momento certo de eu mudar a história da minha vida? Quando eu aceitei e tomei posse da palavra que o pastor estava pregando. Eu precisava ter um encontro com Deus, e a minha vida mudou, querido. Não sou santo, eu tenho os meus defeitos, as minhas falhas, mas caramba, eu tenho visto coisas tremendas acontecer em nossas vidas. Eu falo para os pastores: olha, preguem a verdade, dou o que doer, não importa, porque a verdade é que liberta. Jacó estava assim, e assim somos nós, queridos. Quando estamos pela fé, estamos também em Peniel, pela fé. Em Peniel nós somos tratados, ou seja, estamos face a face com Deus. Deus sabe quem você é. Lembra do sorrisal? Não adianta você saber, está escrito sorrisal. Já pensou que se abrir aqui e não tiver o sorrisal? Aí eu vou lá no Paulo me vendeu um troço, não tem sorrisal, tinha balada, tinha jujuba dentro. Ele: não é possível, é sorrisal. Ele é sorrisal porque ele leu que é sorrisal, mas não sabe o que está aqui dentro. Só mostra o que está aqui dentro quando você abre. Verdadeiramente é sorrisal. Aí eu sei que é. E para Deus, para que as pessoas lá fora vejam, não adianta eu mudar a minha roupa, andar de terno e gravata, tudo ou mistério, chega a arrepio, se a minha vida tem uma casca, não mostra que eu sou uma pessoa transparente ou branco, transformado pela palavra de Deus. Jacó foi confrontado com Deus. Provérbio capítulo 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançarão o quê? A misericórdia. Provérbio 28, 13. Jacó começou a ser transformado. Terceira coisa que aconteceu na vida de Jacó: primeiro, nós somos tocados. Segundo, somos confrontados. Terceiro, somos transformados por Deus. Deixa Deus transformar a área na sua vida hoje. Existe área na sua vida que precisa ser transformada. Só depende de você. Aquela área que tudo reclama, né? Uma área que você sabe qual é. E diz assim no versículo 28: então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Ferido em confronto, agora transformação foi feita na vida de Jacó. Pois Jacó era um enganador, uma pessoa que havia experimentado algo com Deus antes. Em Gênesis capítulo 28, lá em Betel, ele viu o agir de Deus, ele viu o atuar de Deus, ele viu a escada e o anjo que subia e descia. Ele escutou Deus falando para ele: olha, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, e eu estou dizendo para você, Jacó, que a terra que tu pisas é tua, eu vou te dar. Ele viu a experiência com Deus, ele teve essa experiência com Deus, mas ele não quis mudar, ele não quis verdadeiramente ser transformado. Ele continua sendo Jacó, ele continua sendo aquela pessoa. Querido, o que adianta eu ter tido a experiência com Deus, ter sido batizado nas águas, falar em línguas estranhas, se a minha vida não mudou, se o meu movimento, se a minha atitude não mudou?
A minha esposa tem que ver que mudei. Você tem que ver a sua esposa que ela mudou. Os filhos têm que ver, meu pai mudou. Meu pai está transformado. Meu pai naquela época talvez jogava tudo pro chão, arrebentava com tudo. Caramba, como ele mudou. O que adianta, querido? Jacó tinha tido aquela experiência, mas não mudou em nada. Precisou entrar em Peniel para que a sua vida mudasse. Meu querido, Jesus está voltando. Diga um amém. Amém. Diga para o teu irmão, meu irmão, Jesus está voltando. Não adianta. Hoje você está vivo. Você não sabe o dia de amanhã, segunda-feira. Talvez você planejou tudo na sua vida, você planejou um final de semana gostoso, com churrasco, mas você não sabe o dia de amanhã. De repente acontece algo, vem alguma coisa, você não sabe, e aí como é que fica a sua vida diante de Deus? Existe aquela expressão de não, Deus conhece a fraqueza do homem, Deus conhece, mas também conhece a enganação do homem, conhece muito bem. Eu vejo pastores aí, querido, tem pastor assim, ó, tremendo. Sabe por quê? Porque não aguenta mais, faz de tudo, se dá, se arrebenta pelas ovelhas. Na hora que ele vai contar aquelas ovelhas, as ovelhas maltratam, arrebenta com eles, estão lá tremendo, desesperados. Então passou na ilha do governador, um homem hoje idoso, não vou citar o nome dele, um pastor amigo meu, conhece muito bem ele, fala assim: pastor, dá pena. Um homem que deu tudo pelas ovelhas, um homem que se arrebentou, que construiu uma igreja, que fez tudo do bom e do melhor. Hoje ele fica sentado lá no telefone, esperando que um pastor, uma ovelha ligue para ele para perguntar se ele está bem. Você vê que ponto que esse homem chega, um homem inteligente, um homem pregador da palavra de Deus. Sabe por quê, querido? Porque existem pessoas que precisavam passar por Peniel para agora poder dar valor ao pastor que tinha. Envelheceu, não tem mais aquele vigor, então chegou a hora de você cuidar dele. Hoje o pastor Fábio pode viajar, hoje o pastor Fábio pode ir e vir, mas vai chegar uma hora que eu não vou ter mais condições, se Deus permitir assim. Vai chegar uma hora que eu estava pregando na congregação para ele botar de bengala, me ajuda aqui, Marco, descer aqui nesse degrau aqui. Vai ser a hora que as pessoas vão ter que entender e ver: puxa, esse pastor foi o meu discipulador. A minha casa foi transformada porque esse homem pregava no meu coração, na minha família, a minha vida foi transformada. Meu filho foi curado porque esse homem, usado por Deus, falou que via Deus curando. E hoje eu não vou desamparar o meu pastor, não vou desamparar a nossa igreja. E essa atitude é a atitude de quem teve um encontro com Deus, de quem verdadeiramente mudou a sua história. Jacó agora não se chamava mais Jacó, mas se chamava Israel, porque havia lutado e venceu. Deus nesta noite está querendo dizer para você: você só perde se você quiser, porque Deus nesta noite está te chamando para uma caminhada, aonde você só vai levantar a bandeira e dizer: eu estou sempre vencendo, no nome de Jesus. Então, meu querido, você que está ouvindo essa mensagem, talvez dentro da sua casa, no seu lar, talvez a tua história pode ser outra: perda, destruição, todos os teus projetos indo por água abaixo. Mas quero dizer para você: Deus está diante de você e quer mudar a história da sua vida. Deus está diante de você, igreja aqui em Guaba Grande, uma igreja simples, uma igreja praticamente numa garagem de uma casa, uma igreja que as pessoas olham e não vê beleza nenhuma, uma igreja que não tem banco acolchoado, não tem data show, não tem maioria dos instrumentos aqui quase não são nosso, mas uma igreja que tem sonhos, uma igreja que você passa pelos portões, você sente a presença de Deus, uma igreja que você escuta Deus falar, uma igreja simples, mas cheia do poder de Deus, uma igreja que transforma a tua casa, a tua vida.
Existem pessoas aqui que talvez hoje poderiam estar mortos. Existem pessoas aqui hoje que poderiam estar com o seu casamento arruinado, com a sua casa destruída, com a sua vida totalmente sendo assolada pelo diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas hoje está aqui. Tem pessoas que vêm de longe. Será por que vem de longe? Porque gosta do pastor Fábio, do pastor Marco? Não. Porque foi aqui o seu Peniel, face a face com Deus, encontro com Deus, que mudou a história da sua vida. Então a sua vida hoje está mudada, porque você deixou Deus tratar com você. E existe área na sua vida hoje que precisa ser mudada. Então deixa Deus tratar com você hoje, aí onde você está. Deixa o Espírito de Deus visitar o teu coração. Existe coisa que nós escondemos de todo mundo, mas Deus sabe do que nós estamos fazendo. Eu falo desse púlpito. Burro é um pastor que acha que engana, obreiro que acha que engana, ovelha que acha que engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Se o camarada pega o dinheiro, usa o dinheiro da igreja sem a sabedoria de Deus, o problema é dele. Eu tenho certeza que todas as vezes que se olhar no espelho vai dizer assim: caramba, eu não presto. Como eu conheci um testemunho, quer dizer, uma mulher dizendo de um pastor, de um homem que vivia de igreja em igreja só por causa do dinheiro, mas ele sabia quem ele era. Quando essa irmã perguntou: e aí, como é que você está? Ele falou para ela, né, no rosto dela, olhando nos olhos dela: eu continuo o mesmo mercenário de sempre. Porque ela sabia quem ele era, e ele não mudou. Está cheio de mercenários, está cheio de pessoas olhando pelo que você tem, não pelas suas necessidades, pela sua dificuldade, pela sua carência. Não é isso que eles estão olhando. Agora você só cai porque você não conhece a palavra de Deus. Porque se você conhecer a palavra de Deus, se você tiver como esse sorrisal envolvido dentro da água, você não será enganado. Muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus vai te alertar. Você que está ouvindo essa mensagem, o mesmo Senhor que está aqui, a mesma unção vai estar aí na tua casa, no seu trabalho, na igreja, onde você estiver passando esse fim. Deus vai trabalhar na sua vida através desse DVD. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Deixa Deus trabalhar com você nessa hora. O tema dessa mensagem diz o seguinte: o que acontece quando eu passo por Peniel? Sou transformado. Como o povo que viu a tua glória no deserto. Jacó sai de lá transformado. Apesar de ter visto tantos milagres, apesar de ter Deixa Deus trabalhar contigo através desse louvor. permanecer fiéis a ti, Senhor. Glória a Deus. Os sinais dos teus milagres. Aleluia. Nós queremos ser fiéis a ti, Senhor. De tudo que eu possa querer. Deixa Deus falar no teu coração. Existe algo que eu desejo mais. Deixa Deus mudar a história da sua casa, da sua vida. Eu quero ser A sua vida espiritual pode estar arrebentada. Talvez você pode estar um bagaço hoje, triste, abatido. Talvez hoje você quer ter uma experiência sobrenatural com Deus. existe algo que eu desejo. Então eu quero te convidar. Você que está aqui, eu quero orar por você. Não é que você esteja em pecado, não é isso. Eu quero orar pela tua vida espiritual. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Pode vir.
Se Deus tocou no teu coração, vem. Você que está aqui, eu quero dizer para você, existe algo em nossas vidas, falhas, que às vezes acontece, e que Deus olha a nossa pequenez, e pela misericórdia de Deus, Deus sempre nos dá oportunidade e chance para mudar. Mas existem coisas que precisam mudar. Existem coisas que nós temos que tirar da nossa vida. Coisas que atrapalham a vida espiritual. Coisas que atrapalham o agir de Deus em nossa vida. O Senhor quer que você prospere, que você vence, que você cresça, que você amadureça. Mas é necessário você deixar. Eu quero orar por você nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, toca na vida das tuas filhas, dos teus filhos que vieram aqui na frente, Deus. Que a tua palavra, Senhor, possa, meu Deus, eu creio que fez mudança, Senhor. Meu Deus, cada dia que nós caminhamos, Pai, a nossa vida é tratada e mudada. Espírito Santo, hoje, um domingo, Pai querido, de conserto, meu Deus. Todas as vezes, Pai, oh Deus, pelo menos uma vez por mês é momento, Pai, de entrarmos em Peniel para rever os nossos conceitos. Sentir e saber, Pai querido, se verdadeiramente temos feito algo que te agrada, Deus. Meu Deus, guarda os teus filhos, as tuas filhas, dê força a eles. Meu Deus, em nome de Jesus, dê força a eles. Dê força a eles, Pai, para enfrentar as batalhas. Dê força ao teu filho, Deus. Em nome de Jesus, dê força, Senhor, para que eles venham suportar as lutas e enfrentar as provações de cabeça erguida. Eu quero abençoá-los com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para